ao vivo aqui no Arena. Augusto Melo, estamos recebendo o presidente do Corinthians ou o ex-presidente? Presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Estou afastado temporariamente, mas estou no cargo pela Comissão de Ética e pela a nova presidente do Conselho, que o ex-presidente do Conselho foi afastado. E hoje nós temos a doutora Ângela, que é a presidente do Conselho. E por ela eu sou o presidente do Corinthians e mesmo assim eu sou o presidente do Corinthians até a Assembleia do dia 9. Mas hoje você está lá no Parque São Jorge? Você está lá despachando? Tudo normal ou não? Não consigo despachar. A gente, inclusive sábado, através de todo esse tumulto que aconteceu, né? Eles não reconhecem isso e a gente está agora esperando uma decisão judicial. Bom, tem muita coisa para falar com o Augusto Melo. Belo, pode fazer a tua primeira pergunta para o Augusto Melo, que falou. Eu sou o presidente do Corinthians. Augusto, boa noite a todos. Boa noite, presidente afastado do Corinthians, posso chamá-lo assim? Presidente afastado do Corinthians até a Assembleia do dia 9. De agosto? Dia 9 de agosto, exatamente. Que até aí também não se cumpriu o prazo. Tinha que ser até o dia 31 de julho. Até isso ele faz da forma que ele quer, o ex-presidente do Conselho. O Romeu Tuma? Sim. Ele não é mais presidente? Não, ele está afastado desde o dia 9 de abril. Então, houve uma renúncia, acho que foi hoje ou foi ontem, de um dos membros do Comitê de Ética que estava junto com a dona Maria, que disse ser a nova presidente do Conselho. E ele, nessa renúncia, ele indicou a renúncia para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. E ele era uma das pessoas a assinar aquele afastamento do Tuma. O que aconteceu? Que houve essa renúncia do membro do Comitê de Ética reconhecendo o Tuma como presidente do Conselho. O que ele nos passou, que teve uma pressão, ele tem uma situação, um ex-promotor, e, cara, o que a gente sabe que ele passou pra gente e de repente ele liga para a secretária informa da forma que ele tinha que fazer e ele acaba fazendo daquela forma que foi e depois logo em seguida ele desiste, ele quer voltar. Mas aí o ex-presidente já nomeia um outro integrante da Comissão de Ética, que também ele não pode fazer isso. Para você ter uma ideia como está lá a bagunça, cara. Eles tomaram o poder de uma tal forma que fazem o que eles querem. Ele foi coagido, então, a fazer isso? O que ele nos passou é que existiu uma pressão por trás dele, como existiu nos outros também, existiu. Só que ele tem uma profissão na qual ele não pode ter algum tipo de problema. Foi o que chegou até mim, foi isso. Hoje, inclusive, um monte de falatórios. Cara, cada um aguenta da forma que pode, né? E infelizmente foi dessa forma. E ele falou que ligou para Roberta, disse que ela comentou que tinha que ser feito daquela forma, e ele ali no calor acabou fazendo daquela forma, tanto que logo em seguida ele pede para voltar ao cargo, que ele desistiu, não queria mais, ele queria continuar no cargo, e aí já foi nomeado uma outra pessoa através do ex-presidente do Conselho, que não poderia. Enfim, isso é jurídico, eu não quero nem discutir a parte jurídica, isso é com eles, eu também não entendo muito e acabo deixando na mão dos meus advogados. Augusto, para onde foi a comissão da Vaidbet? Tem envolvimento do crime organizado? Para quem foi esse dinheiro, Augusto? Aonde está esse dinheiro? Eu gostaria de saber também, Beija, porque eu fiz contratos de 100 mil, 1 milhão e 400, 8 milhões, 6 milhões... 120 milhões, 103 milhões, 16 milhões, 30 milhões, 1 bi 150. Foi tudo da mesma forma, eu fiz mais de 1000 contratos. Nunca teve problema com nenhum contrato. Todo contrato que eu negocio já tem ali o jurídico, o compliance, o marketing, o financeiro, o administrativo. Mas e o Vaidbet? Foi a mesma forma, foi da mesma forma. Aí dizem que está no crime organizado, está numa empresa de jogadores. Eu nunca fiz negócio com essa empresa, nunca conversei, nunca troquei e-mail, nunca sentei para tomar café, não tenho telefone. A minha parte como presidente, eu sou a sexta, sétima assinatura, depois de todo mundo aprovar. Mas teve ou não teve intermediário? Teve intermediário, com Quem certeza. foi intermediário? Esse Alex Cassundé que todo mundo fala. Mas por que na polícia ele falou que não tinha nada a ver? Porque ele falou, eu não sei de nada. Tem duas versões, sempre quando tem duas versões eles levam para o lado do réu. Pelo menos é o que o meu advogado me orienta, sempre que ele fala dessa forma. E o que está lá desde o primeiro dia, Beija. Quando eu faço a negociação com o presidente, que não era nem para fazer a negociação, ali era só para se conhecer, um aperto de mão, aonde o presidente acabou nos fazendo a oferta, eu não aceitei a oferta, eu falei que eu já tinha aquela oferta, precisava de tanto. Ele ficou de estudar, eu tinha um compromisso que não era nem para mim ter ido,
falo isso todo o tempo. Eu tinha um almoço de família, um almoço de despedida, e ali eu aperto a mão dele. Quando eu chego lá, ó, ele aceitou a proposta, então já manda para os advogados. Dali já mandou para o jurídico, dali já mandou para o compliance, desde o primeiro dia. Então eu não participo de nada disso. E eu sou a última assinatura, depois de autorizada por todos. Vai para a intermediadora, vai para a patrocinadora, vem para o Corinthians. Depois que todo mundo assina, é que eu dou minha assinatura. Augusto, desculpa a minha sinceridade. Sim. Uma coisa eu concordo com você, quando você fala que queriam te derrubar desde o dia 2 de janeiro, isso é verdade, ninguém admite que perdeu. Mas, Augusto, são 1 ano e meio, mais de 15 dirigentes que estavam com você foram embora. O Corinthians está virado de cabeça para baixo. O Osmar Stabile falou semana passada que foi ver dinheiro para pagar lá 3 milhões, lá que senão ia sair do Profute, que não tinha R$1 no caixa. A torcida invadindo o Parque São Jorge. E eu, quando assumi, tinha R$1 no caixa. O Corinthians está totalmente virado. Bom, primeiro... Você, Augusto, fala para a torcida do Corinthians que está aí, e aqui a gente fala tudo na cara e você tem direito de falar também o que você quiser. Você foi traído? Você não fez nada de errado? Você tem dúvida? Claro que não, Beija. Se eu tivesse... Eu sou homem suficiente para assumir. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu pegava meu chapeuzinho, me perdoa, fiz alguma besteira, tô indo embora. Você não fez besteira nenhuma? Ao contrário, eu dei minha vida por aquilo lá. Desde o dia que eu entrei até agora, eu sou a mesma pessoa. Meu imposto de renda é o mesmo. É tudo declaradinho todo ano. É o mesmo carro, é a mesma moradia. Não troquei. Ao contrário, Beija. Eu sou o único presidente da história do Corinthians, não é um mês sem gastar um cartão de crédito corporativo de 1 milhão. É 17 meses. É 16 meses que eu tô lá, eu nunca gastei R$1 de cartão de crédito. Saiu que uma vez você tinha gasto lá quase 1 milhão e que não demonstrou então, olha as despesas. Olha o absurdo, pra você ter uma ideia como eles mancham a imagem. Não é mancha a imagem do Augusto, eles mancham a imagem do Corinthians. Pô, eu nunca gastei. Você tem um cartão corporativo onde você tem lá os outros cartões dos departamentos. O Corinthians, por exemplo, ele não tinha dinheiro. É aquela história, às vezes você não tem dinheiro, você gasta o seu cartão de crédito ali e chega o mês que vem você não tem ele 100%, você paga metade, porque tem as viagens, que é feita toda no cartão de crédito, tem todas as compras dos departamentos que é feito no cartão de crédito. Aliás, eu sou o propulsor que eu estou juntando, centralizando todo o departamento de compras. O Corinthians antes, cada departamento comprava uma coisa, então é gastos absurdos. Meu cartão corporativo, você me encontrou comigo na Europa, nunca gastei R$1 aqui, aonde eu ia jantar. Até teve uma fala do ex-presidente que sobe lá. Poxa, você tem que gastar, você não pode passar vergonha. Não vou passar vergonha. Se paga um jantar, se paga uma despesa, por que eu vou pagar? Eu faço isso comigo, faço na minha casa. Eu saio do escritório, eu desligo o ar-condicionado, desligo luz. Eu faço o que eu faço em casa, eu trato aquilo lá como a minha empresa, como a minha casa. Eu sou o único presidente que não é um mês, não, Beija. Estou 16 meses sem gastar R$1 de cartão de crédito. Aí eles quiseram juntar os cartões corporativos dos outros departamentos para dizer que eu gastava 800, 900 mil. Tá lá, eu tive que jogar o extrato do meu cartão para a imprensa para dizer que eu não gastava nada. Pô, então todo o tempo eles falam. E o presidente interino que está aí, primeiro que ele já mancha a imagem do Corinthians, ele já entra falando a mentira, que não tinha R$1 no caixa. Depois já tinha 5 milhões, depois já tinha 7. Quando eu peguei, não tinha R$1. E nunca fui para a imprensa falar, não tem R$1. Eu, como presidente, eu tenho que me virar e arrumar dinheiro. É tanto que eu peguei com fundo de garantia atrasado, eu peguei direito de imagem atrasado, transfer bans atrasado, eu abro caixa, eu abro o ano com 300 milhões de juros. Esse ano, 2026, a gente abre com mais de 350 milhões de juros. Essa é a situação que deixaram o Corinthians, mas nunca, eu sou presidente, e eu sabia você aumentou a dívida já em 700, 800 milhões? Isso aí, a reunião do conselho já joga 829 milhões. A minha dívida real é 88 milhões. Abre o caixa, que é isso que a gente está batendo. Todo torcedor cobrava que eu tinha que fazer auditoria. Fizemos auditoria, só que a auditoria ela leva um tempo. Fora a auditoria, você tem que contratamos uma auditoria externa, independente, e contratei um perito, que é o papa da contabilidade no mundo, para não ter erro, para falar uma coisa certa. E tá aí, tá justificado. A gente fechou o ano, 2024, com 9 milhões e meio de superávit. Eu estou no 4º mês com superávit, que há mais de 10 anos não se acontecia no Corinthians. O que eu tenho de errado aí? Eu estou trabalhando em prol do Corinthians. O Corinthians é o único clube da Série A esse ano que não gastou R$1. O meu grande problema foi que eu tinha que manter essa equipe que terminou a temporada e eu consegui manter a equipe, renovei o contrato de todo mundo. Então, esses dois caras aqui, você conhece bem, o Marco Belo e o Rodrigo Vessone, conhecem o bastidor do Corinthians como ninguém. Ô Vessone, o Augusto está dando a versão dele. Foi essa maravilha toda, ele foi traído, ou não é isso? Eu queria, ele está citando essa parte financeira, queria até que ele me esclarecesse. O Corinthians hoje deve a premiação do Campeonato Paulista para os jogadores, ainda não pagou. Estava com esses 2 acordos aí com o governo, o Profute e o Pérsia atrasados. É que na minha cabeça, na cabeça do torcedor, que superávit é esse que o clube não conseguiu pagar
acordos com o governo, nem a premiação dos jogadores, por exemplo. Não entra muito na minha cabeça esses números grandes, maravilhosos e essas 3 situações, por exemplo, claras de atraso do clube. Quando a gente assumiu o clube, Vessoni, tinha 11 meses de direito de imagem, pelo que passaram na época, e mais um monte de fundo de garantia. Então sempre teve isso. O que falta agora é só esse último, a gente vem pagando em dia, que é aquilo que eu falei. O Corinthians chega a 10 contas para pagar, você tem que escolher as 2 principais. A gente não tem dinheiro em caixa, por isso que nós colocamos na RCE para poder ter um fluxo de caixa. E eu sou o único presidente que tive coragem de fazer isso. Para a justiça saber o que a gente recebe, o que a gente paga, para ela ter ali a noção, e para aquele colaborador que tinha dívidas ali, para ele saber quando ele vai receber, de que forma ele vai receber. Porque a gente está brigando por uma porcentagem para saber quanto vai pagar. Mas todo dia ali tem um problema, a gente não tem dinheiro. O Corinthians tem uma dívida de 2,5 bi, só que a minha obrigação como presidente, que eu peguei um clube o ano passado com 70 milhões de camisa, hoje eu estou deixando com 200 milhões de camisa. Eu peguei uma receita de 900 milhões e estou deixando ela com 1.115 milhões. E esse ano, pelo fato da gente não gastar nada, a gente tem uma ideia de chegar a 1.250 de receita. Por quê? Porque todas essas negociações que eu fiz de patrocínio, a gente começa a receber esse ano. O Corinthians, nos próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Então, esse ano era um ano de equação para a gente começar a pagar nossas dívidas. Que o ano passado só foi pagar juros, foi pagar transfer ban, foi pagar despesas que a gente tinha, juros normal. Esse ano, não. Esse ano a gente não gastou R$1 ainda com atletas, principalmente. Mas a gente sabe que tem uma necessidade de 2, 3, 4 atletas, que a gente já tem um planejamento para isso. Na verdade, gastou, né? Teve que comprar o Kaká 20 milhões, então gastou. Não, Kaká, ele já estava no elenco, Kaká, mas teve que fazer a compra. Sim, os 20 milhões vão entrar no ano fiscal são ativos para você... de 25. Isso. A minha dúvida é, você está falando transfer ban, só esse ano tem aí 100 milhões para estourar. 40 do Rojas, 55 do Garro e do Félix Torres e agora mais 6 milhões do Maicon. Félix Torres, foi você que trouxe. Garro, foi você que trouxe. O Maicon é metade do Duílio, metade sua. E agora também essa do Rojas. A dívida começa com o Duílio, mas você e o Rubão assinam aquela cláusula de liberação. 100 milhões que vai estourar agora na FIFA, só esse ano. E é verdade que o Rojas tinha o dinheiro para pagar e você falou não paga, porque tem que pagar a rescisão do Antônio Oliveira? Você acha que eu vou fazer isso? Ao contrário, é só você pegar... O Rosala Santoro mentiu? Lógico que mentiu. Eu tenho provas disso. Primeiro, o Antônio Oliveira foi uns 15 dias antes, ok? O Antônio Oliveira ele não tinha necessidade de ficar aquele final de semana no banco. A gente poderia esperar, porque não tinha R$1 milhão para pagar de multa dele. Então nós poderíamos esperar, só que a gente queria. A gente estava até juntando uns dinheiros que tinha em conta, nossas particulares, para poder pagar. E eu cheguei pro Rosala, falei, Rosala, mas espera aí, não tem R$1 milhão aí? Tem R$1 milhão para pagar... Não era o Rojas, era o Profut, se eu não me engano. Na próxima quinta-feira. Falei, mas peraí, tem uma semana. E naquela época, a Vaidbet pagava 500 mil por dia, ela estava pagando por dia. E fora isso, tinha a renda do final de semana, que dava em média 2,5 milhões. Mas todo dia tinha alguma coisa que entrava, e era R$1 milhão. Eu falei, então paga-se agora, e na quinta-feira, tem dinheiro para pagar, paga. Normal. Nós viajamos para Maringá, se eu não me engano, na Copa do Brasil, onde estourou do Rojas lá. E aí o ex-diretor de futebol, não, já resolvi, tá tudo certo. Já resolveu. Isso. Já resolveu, tá tudo certo. Em Maringá, tem várias testemunhas. A gente estava até no hall do hotel. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então estamos tranquilos, ok? Passou-se mais 10 dias, onde o Rojas vai embora, ok? E aí eu tô no meu gabinete, umas 6 da tarde, sobe lá o Rosala e sobe o advogado dizendo que o Rojas foi embora. Como foi embora? Ligo pro Rubão. Pô, como? Ah, não vi. Como não viu? Você tá aí, você fica o dia inteiro aí, como você não viu o Rojas? Pô, mas qual motivo foi embora? Porque não pagou. Como não pagou? Pô, vocês falaram pra mim que tava tudo certo. Ligo pro empresário do Rojas, ele fala pra mim, presidente, há mais de 10 dias que eu venho passando e-mail, venho cobrando essas pessoas e não é nem pelo salário, é porque realmente não me deram atenção. E simplesmente o Rojas quis vir embora. Pô, e eu falei na cara deles, tem várias testemunhas, vai rolar a cabeça, que é um absurdo que vocês fizeram. Aí fomos levantar tudo, ele me mandou todos os e-mails, cobrando o Rubão, cobrando o Rosala, tem e-mail, acho que foi para a imprensa, e cobrando o advogado. E aí nós fomos ver, tinha acho que 3 milhões e 700, tinha dinheiro no caixa, então por que não pagou? Aí veio falar que eu que não paguei, isso foi 15 dias depois, tá tudo documentado, cara. Tudo isso aí já é uma coisa que os caras tentavam fazer, que é o que vinha fazendo para me derrubar, cara. Agora, saíram por quê? Mas não foi você que colocou as pessoas para trabalhar? E como você dizia, a caneta era minha, e no final
Bessone, você imagina uma pessoa, você coloca. Agora, o que ela vai desenvolver vai depender do dia a dia. Você confia. Fora isso, era um acordo político. Mas você, no primeiro dia, falou, eu só vou colocar pessoas com capacidade técnica. Quando você olha... não tinha capacidade técnica Mas o Rubão não era o diretor. Eu canso canso de falar o seguinte, ele era um diretor estatutário. A minha promessa era contratar um executivo de futebol. Eu fui até o Rio de Janeiro, só saí fui até de carro, para ninguém nos reconhecer, só saí do meu carro na garagem do empresário, apertei a mão do Rodrigo Caetano, fechado. Quando ficou pro Rubão discutir com o cara, começaram a ter problema pro cara não vir. Ali que eu comecei a perceber que ele não queria um executivo de futebol, que a minha promessa era para ter um executivo de futebol. Depois até teve conversas com o Alexandre Matos, eu falei, eu sempre deixei claro, o que eu quero é um executivo de futebol que conheça de futebol, que vá buscar na raiz para performar no Corinthians. Porque a gente não tinha dinheiro. Não adianta você trazer um executivo de futebol que precise de dinheiro para buscar o atleta. E quando eu comecei a pesquisar o Fabinho, que aí eu contratei o Fabinho sem ninguém saber, eu conversei com o Fabinho, analisei tudo, que é o que graças a Deus deu certo, que faz um excelente trabalho, um belo profissional, honesto, um cara sério. Que aí começou a ter atrito, porque o Rubão, você me contratou, contratei, eu sou o presidente, eu contrato quem eu quiser. Por quê? Porque não era ele era um diretor, porque você é obrigado, você tem 11 diretorias, e você é obrigado estatutariamente. E eu tinha acordos políticos, que eu não precisava, mas ia correr o risco para perder de novo a eleição por 100 votos? Não. Então, a nossa equipe, vamos fazer um acordo, você tem um acordo. E foi ele que te explodiu. Sim, cara. E dentro dali a gente já colocou umas pessoas que a gente achava que teria condições. Agora, na hora, a pressão... Você conhece o Corinthians, vocês conhecem o Corinthians, a pressão, muita gente ali não aguentou a pressão. Se não aguenta, fazer o quê? Nós estamos lá aguentando até hoje. O Corinthians é isso, amigo. O Corinthians não é para amador, não é para cara que sabe, ali é complicado. Esse cidadão, ele nunca foi nada do Corinthians, cara. Ele era seu vice, não é? Eu dei a oportunidade para ele ser o vice através de uma composição. Quando fizemos uma composição, foi isso, desde o primeiro dia. Desde o dia 2 de janeiro de 2024. Você vai cair em 3 meses, você vai cair em 6 meses, você vai cair em 1 ano. E agora, cara, eles se armaram tudo, é complicado, cara. Agora, o que tem de errado? Você não cometeu erro nenhum? Nenhum, Benja. Tenho família, tenho caráter. Os dois vices eram contra você. O CORE, Conselho de Orientação, está contra. O Conselho Fiscal está contra. O Conselho Fiscal não está contra. O Conselho Deliberativo está contra, tanto que votou contra as suas contas. Eles são a maioria, pelo impeachment. A minha dúvida, está todo mundo errado? Não é. E no caso... Então, mas me mostra que está errado. O que você errou nesse 1 ano e meio? Errei em confiar em pessoas que eu não deveria confiar, como, por exemplo, nesse aí. Errei em confiar em pessoas que eu não deveria ter confiado. Agora, o que tem de errado? Mostra alguma coisa que eu fiz de errado. Eu fiz errado eu trazer 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians? Eu fiz errado estar pagando dívida? Eu fiz errado de não... A base você fez errado. A base do Corinthians é uma bagunça, ou não é? Ô Benja, deixa eu te falar o seguinte. Eu fui diretor da base, foi onde meu nome cresceu para sair como presidente do Corinthians. Eu conheço muito bem de base. Existe hoje campeonato sub-12, sub-14. Todo mundo fala de 80 contratações, mas 87, não fala de 87 contratações e não é contratações, é parceria. O Corinthians não gastou dinheiro para se contratar. Ele tem uma despesa de ajuda de custo de 500 a 1.500 reais? Tem. Isso você tem que correr, porque às vezes você põe um atleta lá, ou muito atleta que vai lá, você não dá bola para ele, como muitos que aconteceu aí. O Ricardo Oliveira, tem outros que eu não quero citar nome, que passaram por lá e não deram oportunidade. O cara vai embora. Pô, mas passou pelo Corinthians e o Corinthians não pegou. Porque pelo que eu sei também, até o Hendrick passou pelo Corinthians. Passou, mas não pegou. Por que não pegou? Às vezes a idade, falta 1 ano, 2 anos, você dá uma oportunidade. Por exemplo, agora, nós estávamos com a lista de 52 atletas para mandar embora. Você tem que dar oportunidade, porque quando chega, eu mesmo cheguei no Corinthians, apesar de estar 40 e poucos anos dentro do Corinthians, como presidente, você tem um tempo de adaptação, como um treinador, como todo mundo queria que eu mandasse o Fabinho Soldado embora, que eu queria que eu mandasse o Ramon e o Filho embora. A gente, calma, eles chegaram agora e tem um tempo de adaptação. O atleta, quando chega no Corinthians também, não é fácil, cara. Pô, você tem que ter um tempo. Como você pega um carro aqui, você demora uns 10 minutos para pegar a manha do carro. Você precisa de um tempo de adaptação. E às vezes você tem que dar oportunidade para essa garotada. Mas nesses jogadores, filho de conselheiro, filho de sócio, filho do patrocinador do Corinthians, não teve algumas contratações que eram bem evitáveis, assim, que não pega bem? Pode não ser ilegal, mas não é um pouco imoral? Não teve? Bessone. Hoje você não olha para trás e fala, não só o número, mas algumas dessas contratações? Cara, você pega... O Corinthians foi campeão da Taça São Paulo depois de 7 anos, vice-campeão da Taça São Paulo no ano seguinte. Você faz a maior venda da história do clube de um garoto da base, sendo que não deu um chute no profissional. Tem outros que estão com projeção. Nós estamos com 9... Nós tivemos o
o time da Taça São Paulo mais jovem da história do Corinthians, com 16, 17, 18 anos. Nós temos aí 8, 9 garotos com 17 anos treinando no profissional. Filho de conselheiro, filho de patrocinador, isso aconteceu? Isso é verdade não é patrocinador, ou não é? Ele não estava mais já no patrocinador, ele era CEO. Ele era o CEO do patrocinador. Ele era CEO do patrocinador, é o filho dele. Mas quando o filho dele estava, ele já não estava mais na empresa. Entendeu? Mas é estranho. Cara, veja, quem avalia, eu tenho lá ex-atletas que eu dei oportunidade, que conhece, tem um olho clínico. Chicão, Batata. Chicão, Batata, Nilson, Célio Silva, Pingo. Por que o Dinei foi embora? Porque falaram um monte de coisa, chegou lá na hora, não provaram nada. Até que prove ao contrário, você tem que confiar nas pessoas. Eu sempre deixei claro que é amigo meu do portão para fora. Prova alguma coisa que eu mando embora. Eu não tive problema, por exemplo, o diretor de futebol não era um cara amigo dentro da política ali, não fez o que eu não concordava, eu mandei embora. Quer mais que isso? Que era o meu melhor amigo ali, cara. Era o meu melhor amigo, não deu certo, eu mandei embora. Isso que é mais que é prova, maior que isso. Mas por que o Marcelo Mariano, por exemplo, que hoje está indiciado pela polícia, você não fez isso e não mandou ele embora? Ele nunca tinha sido citado, Vessone. O Sérgio também nunca tinha sido citado. Quando foi citado, ele pediu para sair, porque ele processou o diretor de futebol e processou o vice-presidente. Pediu para sair. O Marcelo Mariano nunca tinha citado, nunca provaram nada, como não tem nada de prova. Não teve sacanagem no contrato da Vaidbet? Não teve, da minha parte não teve, e tenho certeza que da parte de ninguém teve também, porque não tem provas nenhuma, mesmo. Lavagem de dinheiro, o quê? O que você lavou de dinheiro se o dinheiro do Corinthians era limpo? Formação de quadrilha, que formação de quadrilha se eu não conheço ninguém, nunca tive problema. Mas o dinheiro dessa comissão foi para onde? Dizem que está numa conta de empresa de jogador. Essa empresa não teve negócio com a gente. Se teve com a gestão passada é um outro problema, mas conosco não teve problema nenhum. Então, quer dizer, a gente está sendo acusado de uma coisa que não... Presidente, a impressão que dá, você disse que não foi, que você não errou. Né? Não, mas... tenho meus erros normal, não é que eu errei, não errei gravemente. Eu tenho meus erros de aprendizado, mas corrigi. Os dois vice-presidentes hoje estão contra você. O presidente do conselho que você ajudou a eleger está contra você. Dois ex-diretores de futebol... Não, um ex-diretor de futebol, dois ex-diretores financeiros estão contra você. Dois ex-diretores jurídicos estão contra você. A impressão que dá para quem assiste, para quem vê, para quem não conhece assim internamente, é que tem uma conspiração contra você, que só você é bom e todo mundo é ruim. Não, não sou. O que acontece que está todo mundo contra você? Abra as contas, que você vai saber por que os financeiros... Abra as contas. Vocês têm o microfone na mão. Vocês não queriam auditoria no Corinthians? Então, tá aí agora. E cadê a auditoria que você prometeu? Você tá falou. aí, tá, pegou as contas. Cadê? Mas, eu não vi nada. Mas, assim, você entrou em janeiro de 24. Por que agora, só no meio de 25? É isso que eu nunca entendi. Porque, normalmente, você entrando, você já poderia fazer a devassa e mostrar para os todo mundo esperando o dia da transparência. Lá são 1.000 e poucos funcionários. É um Corinthians, você nunca pode entrar. Eu também achava que eu tinha que entrar e tinha que... Igual eles estão fazendo agora, que é errado. Você tem que conhecer onde está, você tem que dar oportunidade, você não pode ser injusto, saber quem é quem, onde nós começamos a fazer um trabalho. Foi eu que assinei o contrato para parar de pagar a comissão, foi eu que assinei o requerimento para parar de pagar a comissão quando estourou na mídia, foi eu que assinei o contrato da Ernest Young para investigar o contrato da Vaidbet, e fui eu que mandei acionar a Vaidbet. Pergunta para o jurídico, manda abrir as contas. Eu acho que agora a torcida, porque pelo que eu vi falar aí, está cobrando isso, cobrando aquilo, pelo que eu vi aí alguns membros da imprensa também, que o tempo todo batendo, cobrando, investigando, não estou vendo agora eles baterem nem investigar. Eu quero que vocês falem o seguinte, abra as contas, que é o que eu falei, já está pego, está periciado, está aí, ó. Se alguém fez coisa errada, vai aparecer. Você fala abrir as contas de 23. De 23, aí começa a pegar. Pô, vocês não queriam auditoria? Foi feito. Só que eu tenho tempo... Mas essas contas não foram aprovadas pelo Conselho de Orientação, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Auditoria Externa... Aí nós falamos aqui, Bessone, eles têm a maioria, cara. É sempre a maioria. Eu entrei com um grupo menor, cara. Eu entrei com 3 chapas. Bom, mas eles têm 5 chapas e tem mais 100 vitalícios, cara. Olha, mas também vou dizer um negócio pra vocês, hein? Aprovar as contas do Duílio é brincadeira. Por que agora voltou tudo de novo, Vessone? Vocês têm que falar isso. Por que voltou o diretor financeiro de 2023 que deixou de colocar muitas coisas na conta? Iniciado tem 191 milhões, apareceu mais 50. Não digo nem o Emerson. O Gavioli que está lá, voltou agora. Por que voltou agora? Por que voltou o mesmo? Por que não renova? Que é o que a gente tentou fazer. Colocar pessoas novas, pessoas atualizadas, pessoas de mercado, assim como eu fiz. Por que não tenta? E outro, o Corinthians é isso. Às vezes você está lá um tempo, não se adapta, vai embora, você vai colocando outro. É até você acertar, que é o que a gente fez agora. A gente estava acertando. Você leva um tempo de adaptação. Então tem que ter esse tempo. Em um ano,
em um ano, com toda a dificuldade do Corinthians, as pessoas querem que arruma 16 anos, 2 bilhões e meio de problema? Pô, só que vê aí, Vessone, eu tirei uma camisa de 70 com o Corinthians beirando uma segunda divisão no Paulista, que é ridículo, beirando a Série B do Brasileiro, que é ridículo. Eu ainda busquei de 70 para 200 milhões a camisa de patrocínio. Eu levei de 900 milhões de receita para 1 bi 115. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro de um clube de futebol da América Latina. E com mais 4 grandes contratos na mesa deles, do Core, na mesa deles, que eu não precisava, eu poderia canetar. Eu poderia canetar, mas eu sou um cara justo, eu quero dividir a responsabilidade. São coisas muito grandes. Pô, eu tive a coragem de fechar o maior patrocínio, maior parceria de TV. Quando que alguém fez isso? Eu tive a coragem de levar nossas contas para a justiça. Pô, eu tô errado aonde? Eu tô fazendo a coisa limpa, transparente? Augusto. Eu tô errado porque eu tô tirando um contrato deles que não era bom e trazendo contratos bons pro Corinthians. Você recebeu muita pressão para fechar o contrato de televisão? Pô. Eu viajava de madrugada, foram 5 meses, deixando minha família, viajando de madrugada, brigando por receita maior. Quando eu cheguei lá, eu abri, eu tenho isso aqui, ó. Se vocês cobrirem, tá fechado. Não fecha. Então manda pro Core e deixa o Core aprovar. O Core aprovou na hora, unânime. Por quê? Porque é o melhor contrato, ainda pode passar disso pela performance, o Corinthians chegando, passando de 7º lugar, tem uma performance Augusto, melhor. Isso aqui é papo de maluco, velho. Tá todo mundo querendo te, entre aspas, te matar, Tá documentado, te derrubar. Você tá falando aqui que ninguém tem culpa, que você é o maior presidente da história do Corinthians, que armaram pra você. Isso é um papo de maluco, cara. Tá tudo documentado. Tudo que eu tô falando tá aí, tá documentado. Aonde? Deixei 4 grandes contratos na mesa deles. Deixei 4 contratos de material esportivo. O Corinthians vai fechar com a Adidas? Aí eles a minha parte eu fiz. Outra, tem Nike e tem Adidas, ok? Isso aí que vazou, porque eu venho negociando isso há muito tempo. Cheguei aí, fui para Londres, almocei, eu queria entender, para depois chegar para Nike. Eu tenho isso aqui, ó, vocês cobrem. Eu fechei 100 lojas. O Corinthians fechou 100 lojas. O Corinthians há, não sei, há mais de 6, 7 anos que não se abria loja. O ano passado, num ano difícil, a gente abriu 4, 5 lojas. Esse ano a gente já tem um projeto de mais 10 lojas. Tudo isso a gente está numa crescente. Porque não se tem material nas lojas, o que eu mais recebo é reclamação. Falar isso daqui a pouco a gente está melhorando em todo sentido. Eu vou te perguntar do material que sumiu aí. Vamos agora, legal. só um minuto, Marco Belo. Porque o povo, na rua, quer fazer pergunta também. Pô, eu falo presidente Augusto Melo ou ex-presidente Augusto Melo? Eu sou presidente do Corinthians, fui eleito democraticamente por 70% dos eleitores. E você vai voltar? Se Deus quiser. E se você voltar, você vai mandar todo mundo que está embora de novo, vai trazer tudo de volta? Você pode ter certeza que não tem mais erro. Ao vivo, aqui no Arena. Augusto Melo, estamos recebendo o presidente do Corinthians ou o ex-presidente? Presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Estou afastado temporariamente, mas estou no cargo pela Comissão de Ética e pela a nova presidente do Conselho, que o ex-presidente do Conselho foi afastado. E hoje nós temos a doutora Ângela, que é a presidente do Conselho. E por ela eu sou o presidente do Corinthians e mesmo assim eu sou o presidente do Corinthians até a Assembleia do dia 9. Mas hoje você está lá no Parque São Jorge? Você está lá despachando? Tudo normal ou não? Não consigo despachar. A gente, inclusive sábado, através de todo esse tumulto que aconteceu, né? Eles não reconhecem isso e a gente está agora esperando uma decisão judicial. Bom, tem muita coisa para falar com o Augusto Melo. Augusto Melo, pode fazer a tua primeira pergunta para o Augusto Melo, que falou: eu sou o presidente do Corinthians. Augusto, boa noite a todos. Boa noite, presidente afastado do Corinthians, posso chamá-lo assim? Presidente afastado do Corinthians até a Assembleia do dia 9. De agosto? Dia 9 de agosto, exatamente. Que até aí também não se cumpriu o prazo. Tinha que ser até o dia 31 de julho. Até isso ele faz da forma que ele quer, o ex-presidente do Conselho. O Romeu Tuma? Sim. Ele não é mais presidente? Não, ele está afastado desde o dia 9 de abril. Então, houve uma renúncia, acho que foi hoje ou foi ontem, de um dos membros do Comitê de Ética que estava junto com a dona Maria, que disse ser a nova presidente do Conselho. E ele, nessa